Em 21 dias estive em Kailash. Mal conseguia falar. Levei comigo um fio do que existe naquela montanha. Você não vai acreditar que eu era quase 10 a 15 anos mais jovem. O Monte Kailash não é apenas mais um pico do Himalaia. É uma anomalia global envolta em mito, ciência e silêncio. Ninguém jamais a escalou. Não porque tenham falhado, mas porque algo ou alguém os impediu de tentar. Agora, novas evidências de satélites e pesquisas sugerem que pode haver uma razão arrepiante para que essa montanha permaneça intocada. A verdade pode não apenas reescrever a história, como também confirmar nossos piores temores sobre o que se esconde em seu interior. O que cientistas e satélites acabaram de descobrir: o Monte Kailash manteve seus segredos guardados por décadas, envolto em reverência religiosa e isolamento geográfico. Mas com o advento da tecnologia de satélite e sensoriamento remoto avançado, pesquisadores obtiveram uma nova perspectiva sobre este pico misterioso. Uma perspectiva que está revelando algumas anomalias verdadeiramente desconcertantes. Imagens de satélite de alta resolução pintam um retrato de Kailash diferente de qualquer montanha comum. Vista de cima, sua forma piramidal, simétrica e precisa é impressionante, diferente de qualquer outra formação natural na região. Cientistas que utilizam reconhecimento de padrões com inteligência artificial detectaram simetrias matemáticas na estrutura das montanhas que desafiam os processos geológicos conhecidos. Alguns especialistas chegam a sugerir que a geometria da montanha se assemelha muito às pirâmides artificiais construídas por civilizações antigas a milhares de quilômetros de distância, como as do Egito ou da América Central. Mas não é apenas a forma que intriga. Levantamentos magnéticos ao redor de Kailash mostram anomalias incomuns com campos magnéticos intensos que flutuam de forma imprevisível. Esses campos são fortes o suficiente para interferir em bússolas e instrumentos eletrônicos, mesmo em expedições científicas modernas. Alguns geólogos especulam que a montanha possa estar emitindo energia eletromagnética natural, possivelmente devido a composições minerais raras ou a atividades subterrâneas desconhecidas. Para aumentar o mistério, foram detectadas assinaturas de calor misteriosas por varreduras de satélite infravermelho. Enquanto a maioria das montanhas esfria com a queda das temperaturas, partes de Kailash emitem calor consistentemente de suas profundezas, sugerindo uma atividade geotérmica incomum ou talvez algo mais enigmático abaixo da superfície. Estudos sísmicos recentes também revelam câmaras e vazios ocultos sob a montanha. Agora está o Monte Kailash, também conhecido como a escadaria. Acredita-se que seja um local onde o Senhor Shiva teria se aventurado a explorá-lo diretamente, embora ninguém ainda o tenha feito. Seriam cavernas naturais ou vestígios de uma antiga civilização perdida. Essa possibilidade tem gerado debates acalorados entre arqueólogos e físicos. Além disso, a montanha está situada no que alguns teóricos chamam de Eixo do Mundo, ou Eixo Mundi, um conceito presente em muitas culturas antigas que descreve um ponto central cósmico conectando o céu e a terra. Esse significado espiritual e simbólico parece ter uma estranha ressonância com as evidências físicas descobertas recentemente. Embora os céticos argumentem que essas anomalias podem ser explicadas pela ciência convencional, a convergência de geometria peculiar, campos magnéticos, emissões de calor, oscilações e cavidades subterrâneas exige uma investigação mais profunda. E se o Monte Kailash não for apenas uma montanha, mas um portal, uma relíquia ou um monumento vivo de uma epopeia que mal compreendemos? Sob essa perspectiva, a montanha se transforma de um local sagrado de peregrinação em um mistério de grande importância na fronteira entre a ciência e a espiritualidade. Um mistério que poderia revolucionar nossa compreensão da história da Terra e do nosso lugar no cosmos. Mas com o acesso tão limitado e o terreno tão inóspito, como os cientistas conseguiram desvendar tantos detalhes estranhos sobre o Monte Kailash? Tecnologia moderna desvendando os segredos de Kailash.
O Monte Kyash, há muito envolto em mitos e reverência religiosa, tornou-se cada vez mais objeto de curiosidade científica graças aos rápidos avanços tecnológicos. Embora o acesso físico permaneça limitado por razões políticas e espirituais, as ferramentas modernas proporcionaram aos pesquisadores maneiras inéditas de estudar essa montanha enigmática à distância, revelando informações surpreendentes sem precisar pisar em suas encostas sagradas. Imagens de satélite de alta resolução revolucionaram a forma como observamos Kyash. Ao contrário das primeiras fotografias aéreas, os satélites atuais conseguem capturar mapas topográficos detalhados com precisão de centímetros. Isso permite que os cientistas estudem a geometria piramidal acentuada das montanhas, que se apresenta surpreendentemente simétrica vista de cima, uma característica que desafia as explicações geológicas convencionais. Além das imagens em luz visível, satélites multiespectrais e hiperespectrais podem detectar variações na composição mineral das montanhas, analisando a luz refletida em uma ampla gama de comprimentos de onda. Esses dados ajudam os geólogos a identificar minerais raros e a compreender os processos de formação das montanhas sem a necessidade de amostragem invasiva. A tecnologia sísmica, que utiliza ondas controladas para mapear estruturas subterrâneas, revelou cavidades e túneis misteriosos sob caos. Esses vazios ainda não podem ser totalmente explorados, mas sua existência levanta questões sobre sistemas de cavernas naturais ou possíveis estruturas antigas feitas pelo homem escondidas sob camadas de rocha. O mapeamento do campo magnético ao redor de Kyash também revelou anomalias flutuantes que interferem em bússolas e outros instrumentos. Essas perturbações sugerem atividade subterrânea complexa ou depósitos minerais que produzem campos eletromagnéticos, convidando os geólogos a reconsiderar o que sabemos sobre o comportamento magnético da Terra em regiões montanhosas. Um dos desenvolvimentos mais empolgantes tem sido o uso de IA para analisar grandes quantidades de dados de satélite. Os algoritmos de aprendizado de máquina conseguem detectar padrões sutis, simetrias e irregularidades que os olhos humanos podem não perceber. No caso de Kyash, a IA identificou alinhamentos geométricos e características simétricas que corroboram teorias de design artificial ou pelo menos fenômenos geológicos únicos. Além disso, as simulações da eDriven criaram um modelo de como uma montanha desse tipo poderia ter se formado naturalmente, comparando o caos com milhões de outros picos em todo o mundo para isolar suas características únicas. Kyashmancer. Mas além de seu significado espiritual, o retorno de Yakra marca que essas simulações ajudam a distinguir entre processos geológicos naturais e potenciais sinais de intervenção humana ou de outro mundo. Imagens térmicas de satélite detectaram emissões de calor incomuns em partes de Kyash, particularmente durante os meses mais frios, quando as áreas circundantes esfriam rapidamente. Essa atividade geotérmica persistente sugere processos vulcânicos ou tectônicos, mas alguns cientistas especulam que ela possa estar relacionada a fontes de energia mais enigmáticas sob a montanha. Essas imagens também revelam diferenças de temperatura na superfície que podem indicar cavidades ocultas ou materiais com diferentes propriedades térmicas, corroborando as descobertas sísmicas de vazios subterrâneos. Apesar desses avanços tecnológicos, o estudo de Kyash continua repleto de desafios. O status sagrado da montanha significa que qualquer exploração intrusiva corre o risco de ofender as comunidades locais e violar tabus religiosos. Os cientistas devem agir com cautela, equilibrando a sede de conhecimento com a sensibilidade cultural. Além disso, a complexidade dos dados exige colaboração interdisciplinar. Geólogos físicos, antropólogos e estudiosos espirituais devem trabalhar juntos para interpretar as descobertas de forma responsável e holística. Tecnologias emergentes como LIDAR, baseado em drones LIDAR,
Light Detection and Ranging, mapeamento e radar de penetração no solo, podem oferecer métodos não invasivos para explorar os mistérios de Kaash mais de perto. Combinadas com o monitoramento contínuo por satélite e a análise por IA, inteligência artificial, essas ferramentas podem eventualmente revelar segredos ocultos nas profundezas da montanha, respeitando sua sacralidade. Nessa interseção entre tradição e inovação, o Monte Kaash desafia os cientistas a inovarem novas formas de exploração, onde o respeito pela sabedoria ancestral guia a aplicação de tecnologia de ponta, garantindo que os mistérios da montanha sejam desvendados com reverência e curiosidade. Mesmo com a tecnologia avançada ao nosso alcance, uma pergunta permanece: quem realmente tem a oportunidade de estudar, explorar ou sequer contemplar o Monte Kaash, o Monte Kaash e a geopolítica? O Monte Kaash não é apenas um enigma místico e científico. Ele também se encontra no centro de complexas tensões geopolíticas que moldaram quem pode se aproximar, estudá-lo e vivenciar sua profunda presença. A localização da montanha na encruzilhada entre Tibete, Índia, Nepal e China criou um cenário político singular que influencia tudo, desde peregrinações até pesquisas científicas. Kailash fica na região autônoma do Tibete, na China, perto das fronteiras com o Nepal e a Índia. Essa área de tríplice fronteira tem sido historicamente disputada, tornando o acesso à montanha rigorosamente controlado e frequentemente restrito. Sensibilidades políticas limitaram o número de expedições estrangeiras autorizadas a se aproximar de Kailash, com permissões às vezes negadas por razões políticas e não por preocupações logísticas ou ambientais. As tensões entre a Índia e a China, particularmente após as disputas de fronteira, têm aumentado ao longo da fronteira disputada da Índia com a China. O número de escaramuças entre os lados opostos intensificou as restrições nos últimos anos, tornando Kailash ainda menos acessível a estrangeiros. A localização da montanha em uma zona de fronteira sensível significa que o acesso é monitorado de perto, com fechamentos ocasionais para turismo e pesquisa. Apesar dos obstáculos geopolíticos, Kaash continua sendo um local de peregrinação para milhares de pessoas todos os anos. A jornada em si costuma ser longa e árdua, atravessando passos de alta altitude e terrenos acidentados. A China regula rigorosamente as rotas de peregrinação, buscando um equilíbrio entre permitir o acesso de devotos religiosos e controlar os potenciais riscos à segurança. O turismo em torno de Kaash é rigidamente controlado, com a necessidade de autorizações e a aplicação de regras estritas para preservar a santidade das montanhas e o meio ambiente natural. No entanto, o crescente interesse de turistas internacionais em busca de experiências espirituais e turismo de aventura tem pressionado as autoridades locais a equilibrar a preservação com os benefícios econômicos. Essas complexidades geopolíticas impactaram diretamente os estudos científicos. Pesquisadores frequentemente enfrentam entraves burocráticos para obter permissão para realizar trabalhos de campo ou expedições perto de Kiosh. Algumas investigações promissoras foram interrompidas devido a bloqueios políticos que limitam a exploração direta no local e forçam a dependência de sensoriamento remoto e dados de satélite. Além disso, a colaboração internacional é por vezes limitada por tensões políticas, com pouca partilha de dados entre países. Isto restringe o alcance e a velocidade do progresso científico na compreensão dos mistérios das montanhas. Os governos locais e as organizações internacionais têm de encontrar o delicado equilíbrio entre conservar o ambiente intocado de Kaash e dar resposta ao crescente interesse. Projetos de infraestrutura como estradas e instalações para peregrinos e turistas têm gerado debates sobre o impacto ambiental e a preservação cultural. O desafio é agravado pelo status sagrado das montanhas. Projetos de desenvolvimento correm o risco de perturbar a harmonia espiritual e ofender as comunidades religiosas.
Essas preocupações levaram à defesa do turismo sustentável e à gestão cuidadosa do frágil ecossistema de Kaash. A importância de Kaash transcende fronteiras e tornou-se um local de diplomacia cultural. Países com populações budistas e hindus significativas consideram Kaash um patrimônio compartilhado, fomentando o diálogo e a cooperação internacional em torno de sua preservação e acesso. Nos últimos anos, tem havido apelos por esforços multinacionais para promover o turismo responsável, a pesquisa e o intercâmbio cultural, enfatizando o respeito pelas crenças locais e a gestão ambiental. A montanha proibida Monte Kaash ergue-se abruptamente no remoto Himalaia Ocidental, com seu pico atingindo 6.638 metros, 21.778 pés de altitude. Ao contrário de outros gigantes imponentes, Kaash nunca foi conquistado por alpinistas, não por falta de esforço ou habilidade, mas porque está envolto em uma intocabilidade quase sagrada. Geograficamente, situa-se na encruzilhada do Tibete, Índia, Nepal e China. Um lugar onde a beleza natural encontra um profundo mistério. O que diferencia Kaash não é apenas sua impressionante forma piramidal quase perfeitamente simétrica que já intriga os geólogos, mas também seu imenso significado espiritual. Para os hindus, é a morada terrena do Senhor Shiva, o destruidor e regenerador cósmico. Os budistas o veem como o eixo do mundo. Axis Mundi, o centro espiritual do mundo, e a porta de entrada para Shambhala, o reino mítico da iluminação. Será que existe mesmo uma antiga cidade chamada Shambhala escondida sob o Monte Kailash? James acredita que este é o local onde seus primeiros Turtanka alcançaram a libertação. Até mesmo a religião indígena Bon considera Kaash uma montanha sagrada, o centro de sua cosmologia. A natureza proibida da montanha é parcialmente reforçada por crenças locais. Escalar Kaash é considerado um sacrilégio, uma profanação de um local sagrado. Peregrinos de toda a Ásia realizam uma rigorosa circunnavegação ritual chamada Parikramama, uma caminhada de 52 quilômetros ao redor da base, mas nunca tente subir. Essa tradição permanece tão forte que os governos respeitam o tabu, oficialmente proibidas desde meados do século XX. As expedições ao Monte Kaash representam enigmas fascinantes do ponto de vista científico. Sua simetria geométrica quase perfeita é diferente de qualquer outra montanha na Terra. Alguns pesquisadores notam sua semelhança com uma pirâmide natural, enquanto outros questionam se poderia ser o remanescente de uma antiga estrutura feita pelo homem, remodelada por forças naturais ao longo de milênios. Para aumentar o enigma, certas anomalias magnéticas e gravitacionais foram detectadas na área, desafiando explicações fáceis. Além disso, há a completa ausência de tentativas de escalada ou ascensões bem-sucedidas. Ao contrário do Everest ou do K2, que se tornaram símbolos da conquista humana, o Monte Kaash permanece um sentinela intocado. Escaladores, aventureiros e cientistas tentaram, mas nenhum obteve sucesso ou sequer chegou perto sem retornar. Os motivos para isso variam de restrições políticas e religiosas a relatos de fenômenos estranhos. Doenças inexplicáveis, alucinações e desorientação que afetam aqueles que se aproximam. O Monte Kaash não é apenas uma montanha. É um enigma vivo na encruzilhada da natureza, da fé e da ciência. Sua reputação imponente, combinada com os sussurros de segredos ancestrais embutidos em sua própria forma e energia, fazem dele talvez o pico mais misterioso da Terra e o lugar perfeito para começar a desvendar um mistério que vem se formando há milhares de anos. Por que ninguém jamais escalou o Monte Kaash? E por que tantos que tentam desistem antes mesmo de começar tentativas fracassadas? E o fator medo. O mistério do Monte Kaash
é aprofundado pela história desconcertante de expedições que tentaram, sem sucesso, chegar ao seu cume. Ao contrário de outros gigantes imponentes do Himalaia, não há registro de uma escalada bem-sucedida. Por quê? A resposta está longe de ser simples. Não se trata apenas de política ou tabu religioso. Algo muito mais estranho parece estar em jogo. A escalada que mudou o montanhismo para sempre. No século XX, alguns alpinistas experientes, incluindo equipes soviéticas e chinesas, tentaram chegar ao cume, mas todas as expedições foram misteriosamente abortadas. Oficialmente, esses fracassos foram atribuídos às condições climáticas adversas e ao terreno extremo. Mas os relatos de quem estava no local pintam um quadro mais perturbador. Vários alpinistas relataram fenômenos inexplicáveis, crises repentinas de náusea, desorientação e alucinações vívidas. Alguns falaram sobre a sensação de serem observados ou seguidos, enquanto outros mencionaram estranhas distorções temporais. Relógios paravam de funcionar ou funcionavam ao contrário, e o que parecia horas se passavam em meros minutos. Dizia-se que cabelos e unhas cresciam anormalmente rápido, um fenômeno que cientistas associaram de forma anedótica a anomalias temporais. Monges tibetanos e moradores locais há muito alertavam os forasteiros para não perturbarem a montanha. Seus avisos eram frequentemente descartados como superstição, até que aventureiros modernos começaram a confirmar experiências misteriosas. Segundo os monges, o Monte Kyash é protegido por poderosas forças espirituais que punem aqueles que ousam violar sua santidade. Esse fator de medo criou uma barreira psicológica que nenhum obstáculo físico consegue superar. A presença imponente da montanha e os inexplicáveis fracassos das expedições levantam uma questão inquietante. Será que a própria montanha age como guardiã? Alguns exploradores acreditam que Kyash possa ter um campo energético desconhecido ou até mesmo uma forma de consciência repelindo as tentativas de escalada. Apesar dos avanços modernos em equipamentos e tecnologia de escalada, nenhuma expedição séria ousou desafiar o cume nas últimas décadas, principalmente por respeito às crenças locais e por medo do desconhecido. Essa hesitação compartilhada mantém os segredos da montanha intactos, mas também alimenta uma curiosidade persistente que continua a atrair pesquisadores, buscadores espirituais e teóricos da conspiração. Maravilhas ambientais e geológicas de Kailash. O Monte Kailash não é apenas uma maravilha espiritual e misteriosa, mas também uma extraordinária maravilha natural. Em 21 dias estive em Kailash. Coletei apenas um fragmento do que existe naquela montanha. Você não vai acreditar. Com uma história geológica complexa e um ecossistema único aninhado no terreno acidentado da região Trans-Himalaia, Kyash se ergue como um testemunho dos processos dinâmicos da Terra, que sustentam uma flora e fauna singulares e desempenham um papel vital no clima e na ecologia locais. Geologicamente, o Monte Kyash é diferente de muitos outros picos do Himalaia. Enquanto o Himalaia consiste principalmente de rochas sedimentares erguidas pela colisão das placas tectônicas indiana e eurasiática, Kyash é predominantemente composto de rochas graníticas e metamórficas. Isso o torna parte do Ganges Balit, uma formação rochosa ígnea maciça que data do final do período Cretáceo, há aproximadamente 100 milhões de anos. As montanhas, com seu formato piramidal, marcante, cristas afiadas e faces íngremes, são produto de milhões de anos de intensa atividade geológica. O soerguimento tectônico resultante da convergência contínua da placa indiana sob a placa eurasiática impulsionou Kyash em direção ao céu. Mas foi a erosão causada pelo vento, pela água e pelo gelo glacial que esculpiu seu perfil simétrico distinto. A atividade sísmica na região é notável. Kyash situa-se próximo a diversas falhas geológicas dentro do cinturão sísmico do Himalaia, uma área propensa a terremotos. Esses movimentos tectônicos continuam a remodelar a paisagem, por vezes desencadeando deslizamentos de terra e alterando o curso dos rios nos vales circundantes.
A estabilidade das montanhas, apesar dessa turbulência geológica contínua, contribui para sua natureza enigmática. Além das ocorrências sísmicas padrão, estudos recentes revelaram anomalias geofísicas intrigantes ao redor de Quiash. Como mencionado anteriormente, irregularidades no campo magnético e cavidades subterrâneas foram detectadas por meio de levantamentos sísmicos e eletromagnéticos avançados. Essas anomalias sugerem a presença de estruturas geológicas complexas sob a montanha que ainda não são totalmente compreendidas. Essas características contribuem para a reputação das montanhas por seus campos de energia incomuns, que alguns atribuem ao seu significado espiritual. Cientificamente, essas anomalias podem ser explicadas por variações na composição mineral, atividade geotérmica ou sistemas de falhas que influenciam o ambiente magnético local. Apesar do clima rigoroso e do terreno acidentado, a região ao redor do Monte Quiash abriga uma variedade de flora e fauna especializadas e adaptadas às condições de alta altitude. A altitude das montanhas varia de aproximadamente 4.500 metros na base a mais de 6.600 metros no cume, criando diversas zonas ecológicas. Em altitudes mais baixas, prados alpinos florescem durante os curtos meses de verão. Esses prados são o lar de gramíneas resistentes, flores silvestres como Primulas ickensianas e plantas medicinais valorizadas na medicina tradicional tibetana. A vegetação local desempenha um papel crucial na prevenção da erosão do solo e no suporte a animais herbívoros. A fauna é igualmente notável. Antílopes tibetanos, cheros, ovelhas azuis, barrels e marmas do Himalaia habitam os campos, enquanto predadores esquivos como leopardos das neves e lobos tibetanos patrulham as encostas mais altas. Espécies de aves como o lamguire, o abutre barbudo e o abutre grifo do Himalaia planam acima, essenciais para o equilíbrio da decomposição do alimento no ecossistema. Esses animais desenvolveram adaptações especializadas para sobreviver ao frio extremo, ao ar rarefeito e à vegetação escassa. O leopardo das neves, por exemplo, possui pelagem espessa e patas largas para se locomover em encostas rochosas, enquanto o cheru consegue extrair oxigênio de forma eficiente em condições de alta altitude. O Monte Quiash também desempenha um papel crucial na formação do clima e da ecologia locais. A montanha atua como uma barreira significativa aos ventos predominantes, influenciando os padrões climáticos em toda a região. Sua presença imponente causa elevação orográfica, onde massas de ar úmido sobem e esfriam, levando à precipitação localizada nas encostas a barlavento. Esse processo sustenta o gelo glacial e a vegetação escassa em um ambiente árido. As geleiras e os campos de neve do Quiash contribuem para as nascentes de vários rios importantes, incluindo afluentes dos rios Indus-Salt-Laj, Brahmaputra e Karnali. Esses cursos d'água são vitais para milhões de pessoas rio abaixo, sustentando a agricultura, o abastecimento de água potável e a biodiversidade em vastas regiões do sul da Ásia. O delicado equilíbrio entre o acúmulo e o derretimento da neve afeta os fluxos sazonais dos rios, que, por sua vez, impactam ecossistemas muito além das imediações da montanha. Nas últimas décadas, as mudanças climáticas começaram a perturbar esse equilíbrio, levando ao recuo das geleiras e à alteração da disponibilidade de água, aumentando as preocupações com a sustentabilidade ambiental. Apesar de sua localização remota, o Monte Quiash enfrenta crescentes pressões ambientais. O aumento das peregrinações e do turismo pode levar à perturbação do habitat, ao acúmulo de resíduos e à degradação do solo. Os frágeis ecossistemas alpinos são vulneráveis até mesmo a pequenas perturbações, e as comunidades locais expressaram preocupação com a preservação da integridade natural das montanhas. Estão em curso esforços para promover práticas de turismo sustentável e iniciativas de conservação que protejam tanto o significado ecológico quanto o espiritual de Quiash. Essas iniciativas incluem acesso regulamentado para peregrinos, campanhas educativas,
sobre gestão ambiental e colaboração entre governos locais, grupos de conservação e organizações religiosas. O Monte Kyushu é uma combinação notável de forças naturais, uma maravilha geológica moldada pela tectônica incansável da Terra, um santuário para uma vida selvagem única e um elemento-chave no clima e na hidrologia da região. Sua presença imponente inspira não apenas reverência, mas também respeito pelo delicado equilíbrio ambiental que mantém. Tornar sua preservação uma responsabilidade compartilhada pela humanidade, pelas civilizações antigas e pelas teorias extraterrestres. Os mistérios do Monte Kyushu há muito atraem não apenas cientistas e buscadores espirituais, mas também defensores de ideias mais controversas, como aqueles que sugerem que a montanha pode ser um remanescente de uma civilização antiga, ou até mesmo estar ligada a visitantes extraterrestres. Teorias que ligam Kyushu a sociedades antigas avançadas derivam de sua geometria incomum e das câmaras subterrâneas sugeridas por dados sísmicos. Poderia esta montanha ser uma estrutura colossal construída ou modificada por humanos muito antes da história registrada? Alguns pesquisadores traçam paralelos com outras pirâmides misteriosas ao redor do mundo, como o complexo de Gizé no Egito ou as pirâmides da Bósnia, argumentando que Kyushu se encaixa em um padrão global de arquitetura megalítica antiga com alinhamentos matemáticos e astronômicos compartilhados. Ainda mais provocativa é a teoria da Montanha Oca. Lendas de xamãs locais e outras fontes descrevem vastas cavernas dentro de Kyushu, algumas repletas de artefatos antigos e possivelmente textos sagrados. Exploradores especularam que essas cavernas poderiam abrigar um arquivo perdido de conhecimento ou tecnologia antiga protegido por proteções espirituais e defesas naturais. Infelizmente, nenhuma expedição científica recebeu permissão para explorar essas profundezas devido a restrições religiosas e ao terreno perigoso da montanha. Isso leva diretamente à noção marginal, porém persistente, de que Kyushu possa ter alguma ligação com seres extraterrestres. Teóricos dos antigos astronautas argumentam que o formato piramidal perfeito da montanha, combinado com seus estranhos campos de energia e os mitos locais de deuses descendo do céu, apontam para um possível local de pouso ou base para visitantes de outros mundos. Alguns sugerem que o Monte Kyushu não é apenas um local sagrado, mas um farol cósmico ou uma usina de energia projetada por inteligência alienígena para regular a energia da Terra ou servir como um portal entre dimensões, tal. Embora a ciência convencional rejeite amplamente essas ideias, a presença constante de geometria avançada, anomalias inexplicáveis e profundo significado cultural tornam difícil descartá-las completamente. Mesmo que extraterrestres não tenham construído a montanha, é possível que humanos antigos tenham se inspirado em conhecimento avançado, talvez transmitido por uma fonte esquecida para criá-la ou modificá-la. Essa interseção de arqueologia, mito e ciência especulativa coloca o Monte Kyushu em uma categoria única. Um local que desafia nossa compreensão da história humana e do próprio cosmos. Seja produto de civilizações antigas, maravilhas geológicas naturais, ou algo além disso, Kyushu permanece um enigma envolto em uma incógnita em forma de pirâmide. Interpretações espirituais e esotéricas. O mistério do Monte Kyushu não é apenas científico ou arqueológico. É profundamente espiritual, entrelaçado na essência de algumas das tradições religiosas mais antigas e ricas do mundo. Para compreender Kyushu plenamente, é preciso apreciar seu profundo poder simbólico e os significados esotéricos que lhe foram atribuídos ao longo dos milênios. No hinduísmo, Kyushu é reverenciado como a morada sagrada do Senhor Shiva, o destruidor e transformador cósmico. A presença de Shiva no topo da montanha simboliza o ciclo eterno de criação, destruição e renascimento. Existem várias possibilidades. Uma delas é que os deuses realmente tenham habitado este lugar.
Os peregrinos acreditam que o simples ato de circundar a montanha conhecido como Parikrama purifica a alma, lavando os pecados e concedendo a libertação espiritual. Diz-se que a montanha emite energia divina. E alguns afirmam que escalá-la perturbaria o equilíbrio cósmico mantido por Shiva. Para os budistas tibetanos, Kailash é muito mais do que uma montanha. É o eixo do mundo, o centro espiritual que conecta a Terra aos planos superiores. Acredita-se que seja a porta de entrada para Shambhala, o lendário reino da iluminação e da paz. Essa crença está ligada à associação da montanha com Demok. Chakra Sambara, uma divindade feroz que personifica a suprema felicidade. Para esses praticantes, a montanha é um símbolo do despertar interior, um pilar cósmico que ancora o fluxo de energia do universo. A tradição Jain considera Kailash o local onde Rishabhadeva, o primeiro Tanakora, alcançou a libertação. Para James, a montanha é um lugar sagrado de transformação espiritual e conhecimento supremo, enfatizando a não-violência e a verdade. A religião indígena Bond, anterior ao budismo no Tibete, vê Kailash como o centro do universo, a sede de deuses e espíritos poderosos. Praticantes de Bonds há muito tempo protegem a santidade das montanhas, realizando rituais e peregrinações para honrar suas forças invisíveis. Esotericamente, muitos acreditam que Kailash atua como um amplificador de consciência massivo. Diz-se que o campo energético único da montanha facilita a meditação, experiências espirituais e até mesmo fenômenos paranormais. Alguns místicos afirmam que Kailash funciona como uma antena gigante, conectando a rede energética da Terra às frequências cósmicas, amplificando as vibrações espirituais daqueles que se aproximam. Por que a escalada é proibida, mas a circunambulação é permitida? Esse paradoxo é central para o mistério da montanha. Caminhar ao redor de Kailash é visto como um ato respeitoso de devoção e entrega, enquanto escalá-lo implica o risco de perturbar energias sagradas e desencadear o caos espiritual. Esse respeito pelas fronteiras naturais e metafísicas ressalta uma lição mais ampla. Alguns mistérios não devem ser conquistados, apenas honrados. Kailash se destaca como um raro lugar onde ambos os reinos coexistem. Seu significado espiritual adiciona uma poderosa camada ao mistério, uma que transcende medições físicas ou imagens de satélite. E toca algo muito mais profundo, a busca humana por significado, transcendência e conexão com o divino. Porque desvendar esse mistério levanta questões ainda maiores. Se descobertas recentes sugerem que o Monte Kailash é mais do que apenas uma montanha, que é uma pirâmide, uma relíquia de uma civilização antiga, ou até mesmo um portal cósmico, então desvendar seu mistério não é o fim da história. Em vez disso, abre uma caixa de Pandora repleta de questões profundas e perturbadoras. Primeiro, há o desafio de conciliar a investigação científica com a tradição sagrada. Kailash é um símbolo espiritual vivo para milhões de pessoas, e as tentativas de dissecá-lo por meio da tecnologia correm o risco de cruzar fronteiras culturais e éticas. É correto tratar um local sagrado como um quebra-cabeça geológico, potencialmente perturbando o que muitos consideram solo sagrado. Essa tensão destaca uma questão fundamental sobre os limites da curiosidade humana. Algumas portas, alertam os líderes espirituais, devem permanecer fechadas. Depois há a questão da própria história. Estou aqui no âmago de Kailash. Se Kailash se revelar uma pirâmide construída artificialmente ou um remanescente de uma civilização avançada perdida, o que isso significa para nossa compreensão do desenvolvimento humano? Sugeriria que os povos antigos possuíam conhecimento e tecnologia muito além do que os livros didáticos admitem atualmente. Isso poderia reescrever capítulos inteiros de arqueologia, antropologia e história, forçando-nos a repensar como a civilização evoluiu.
A perspectiva extraterrestre, embora controversa, também apresenta implicações profundas. Se a montanha tiver ligações com visitantes alienígenas, levanta questões sobre as origens da humanidade, a natureza da consciência e o lugar da Terra no cosmos. Poderia Kiosh ser uma espécie de estação de monitoramento cósmico? Um cofre selado de conhecimento ou tecnologia deixado para trás para um futuro despertar. Essas ideias desafiam o próprio cerne do materialismo científico. Além disso, os campos de energia incomuns e as anomalias magnéticas da montanha sugerem fenômenos que a física convencional ainda não consegue explicar. Se as leis da natureza se curvam ou se alteram em torno de Kiosh, o que isso significa para nossa compreensão da realidade? Poderia este lugar ser um portal não apenas no espaço, mas também no tempo ou em outras dimensões, como sugerem alguns mitos. As implicações são desconcertantes. Por fim, o mistério nos força a refletir sobre a ambição e a humildade humanas. Durante séculos, exploradores buscaram conquistar e controlar o mundo natural. No entanto, Kiosh permanece teimosamente invicto, talvez como um lembrete de que alguns mistérios são maiores do que nós. Ao desvendarmos o mistério de Kiosh, talvez percebamos o quão pouco realmente sabemos. Esta montanha, situada na interseção entre ciência, espiritualidade e mito, nos impele a perguntar: estamos prontos para encarar verdades que podem abalar nossa visão de mundo? Ou será que alguns mistérios devem permanecer sem solução, guardando segredos que mantêm a humanidade ancorada a uma humildade mais profunda e essencial, a verdade perturbadora? O Monte Caos permanece um dos enigmas mais fascinantes da Terra. Não apenas por resistir à conquista física, mas porque desafia os limites da compreensão humana. Quanto mais descobrimos sobre sua geometria peculiar, suas energias inexplicáveis e seu profundo significado espiritual, mais claro fica que Kiosh é muito mais do que uma montanha. É uma encruzilhada onde mitos antigos colidem com a ciência de ponta, onde a fé encontra fenômenos inexplicáveis e onde nossa sede por respostas se depara com a realidade de que alguns mistérios talvez nunca sejam completamente resolvidos. A verdade sobre Kiosh pode ser perturbadora, forçando-nos a questionar a história, a ciência e a espiritualidade simultaneamente. Talvez o maior segredo que guarda seja um aviso de que algumas portas nunca deveriam ter sido abertas, alguns picos nunca deveriam ter sido escalados. Ao buscarmos desvendar o mistério do Monte Kiosh, apenas o aprofundamos, expondo a tênue linha que separa o conhecimento do desconhecido. E talvez, só talvez, seja exatamente assim que deva ser. Para mais conteúdo como este, inscreva-se gratuitamente no canal. Obrigado por assistir.